Obviamente, para nós... Porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos frequentando, e qual é um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. Aí a gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós nesse momento. É a primeira CPI que tu participa? Olha, eu sou escolado nessa história, viu? Eu sou escolado. Desde esse tempo, lembra que eu comecei falando aqui que eu fui deputado estadual muito jovem? Aí depois fiquei sem mandato, né? Perdi a eleição para deputado estadual alguns anos depois, né? Mas aí, desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa do meu estado, eu propus logo uma CPI lá, né? E depois, no Senado, né, eu participei pelo menos de umas 2 ou 3. Eu fui membro daquela CPI do Cachoeira, né? Eu propus e fui presidente da CPI do ECAD, né? Mais adiante, eu cheguei a participar também da CPI do BNDES, né? Cheguei a participar da CPI do HSBC, daquele escândalo chamado Panama Papers, né? Que um monte de ricaço brasileiro tinha conta no exterior, né? E essa, eu acho que na minha conta, essa é a quinta ou sexta. Eu já tive CPI em que foram virtuosas, né? Mas também já participei de muita CPI que foi frustrada. Aliás, a maioria das CPIs que eu participei, eu tenho que dizer aqui para vocês, foram frustradas. Eu terminei derrotado, né? Tipo, não se fala mais sobre o assunto, vira falar sobre nada. Vou dar um exemplo, CPI do Cachoeira. Na época, nós encontramos um monte... Olha só, nós descobrimos na CPI do Cachoeira que tinha uma empresa, uma construtora, que mandava no Rio de Janeiro. O nome dessa construtora, Delta. Depois, tempos depois, grave esse nome, tempos depois, a Operação Lava Jato identifica que essa construtora Delta financiava o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Nós chegamos nisso. Pedimos o aprofundamento das investigações, porque também a gente não poderia chamar o governador, né? Iríamos apontar o papel dessa empreiteira no final do relatório daquela CPI. Mas aí, no final, se constituiu uma maioria que empastelou a CPI, aprovaram um relatório lá fajuto, né, no final das contas, e enfim, e a CPI acabou dando em pizza. Em pizza. Não algo... será essa daqui, apesar da pizza aqui, moçada, essa não vai dar não. A da pandemia, se Deus quiser, não dará não. Isso é uma parada que, pô, você tá falando aí você falou de algumas CPIs, e eu queria que o resultado delas tivesse tido mais repercussão, pra gente também saber o que foi a parada ali mesmo, sabe? Sei lá, falar nas grandes mídias, mostrar... Né? Uma das coisas que a CPI pra mim trouxe, e que foi um golpe forte no Bolsonaro, foi esse negócio dos e-mails da Pfizer. Dele recusar... A gente conversou com o ministro das Comunicações aqui, e ele falou que, apesar de o governo não ter respondido os e-mails, eles estavam em contato com a Pfizer em negociação, só que era com o presidente global, e quem tinha mandado o e-mail era o presidente da Sul-Americana. Tanto que quando eles fecharam realmente as vacinas Pfizer foi com o presidente global. Mas como eu não entendo muita coisa... Eu não cheguei a ouvir essa resposta do senhor ministro da propaganda, não. Do senhor ministro das comunicações. Não cheguei a ver. Mas, ouvindo de você agora, Monarca, eu acho um pouco sem sentido, sabe? Porque, olha só, o que nós encontramos na CPI? A primeira mensagem da Pfizer para o governo é do dia, sabe de quando? Dia 17 de março de 2020. A Pfizer se apresentando, dizendo que estavam no desenvolvimento de vacinas promissoras, né? Ora, se eu estou no meio da pandemia e eu recebo esse e-mail, né? E esse e-mail foi para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para o chefe da Casa Civil, para o presidente da República. A não ser que alguém utilize o argumento, a desculpa, que esse primeiro e-mail estava em inglês. Aí talvez... Mas assim, eu acho que isso não seria dificuldade, né? Vai lá na escola... Podia estar em mandarim, porra. Não, assim... Google Translator ali, né? O Wizard é amigo deles, pô. Chamava o Wizard que traduzia na hora, pô. Chamava o Wizard. Chamava o Wizard lá e ele já resolvia. Mas enfim, teve esse primeiro e-mail. Depois desses, Igor e Monark se seguiram 101, quer dizer, esse, outro 100. Foram 101 e-mails. E sabe por que assim, não bate muito essa resposta do nosso colega ministro da Propaganda? É porque é o seguinte, olha só. No momento que o governo estava negando sentar com a Pfizer, eles fazem uma reunião com a Precisa, que era intermediária de uma outra vacina, de uma vacina chamada Covaxin.
Aí o governo disse pra gente, não, mas a Pfizer ainda não tinha tido o autorizo por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Pfizer teve o autorizo do FDA americano no dia 8 de dezembro. A Covaxin da Precisa até hoje não tem o autorizo. E o seguinte, o governo fez o contrato com a AstraZeneca antes de ter o autorizo também da Anvisa. Então, nada disso era impedimento. Porque a pergunta é, por que antes de fechar o contrato com a Pfizer, o contrato com a Pfizer foi fechado no dia 20 de março. No dia 2 de março, o senhor Pazuello recebe no gabinete do seu secretário executivo, Elcio Franco, recebe uma empresa meio folclórica, uma empresa de importação chamada World Brands. Ela dizia, essa empresa de importação, que ela tinha 30 milhões de doses da Coronavac. Depois, o Sinovac, o laboratório da Coronavac, disse que o único emissário da Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan, né? Pois bem, o senhor Pazuello recebeu a World Brands, né, no dia 2 de março. Ela é uma importadora. Nós procuramos o portfólio da World Brands, ela é importadora até de produto erótico, mas não de vacina. Está lá no portfólio dela, é importadora de ração para animais, é importadora de produto erótico, mas para vacina não é, né? Então, e o contrato com a Pfizer não era assinado. Não foi assinado, recebeu a World Brands, o governo resolveu conversar. O nosso ministro da propaganda falou aí que quem mandou carta foi o cara aqui da América do Sul, da América Latina. Pô, mas quem teve acesso ao ministro da Saúde antes de fechar o contrato com a Pfizer foi o Cabo Dominguete, vendendo vacina. Vacina que ele não tinha, vacina da AstraZeneca. O Cabo Dominguete, cabo daqui da PM de Minas Gerais, né? Aparece lá no Ministério da Saúde com uma pastinha e disse, eu tenho vacina, vamos vender aí vacina aí. Eram vacinas que ele não tinha. Então o governo sentou com a Precisa, sentou com a World Brands, conversou com a Davat, com o Cabo Dominguete, e não sentou com a Pfizer. Né? A Pfizer, porra, é a Pfizer. O que eles tinham contra a Pfizer? Bom, o que o Fábio falou... Eu não sei se eles tinham algo contrário a Pfizer ser também o produtor do Viagra. E talvez eles tivessem alguma reação a isso. Mas eles deviam amar a Pfizer, principalmente o Eu acho. Isso deveria ser um cara? motivo para isso. Tô brincando. Deveria ser um motivo para isso. O Fábio, ele disse que esse lance da Pfizer aí foi meio que deixado de lado no primeiro momento porque eles queriam negociar poucas vacinas. Foi o que ele falou, tô só repetindo o que ele falou. Não, perfeito. Com 3 mil a 4 mil brasileiros morrendo por dia, eles queriam negociar pouca vacina. O senhor Fábio é bom não continuar com essa declaração, senão ele corre o sério risco de ser indiciado também. Porque essa declaração tem peso de o seguinte, não, a gente não tinha muita gente morrendo, então bora vacinar pouco, né? Equipara-se a isso. Esse tipo de afirmação. Na verdade, tipo, não gostei do tão pouco e eles foram procurar outras pessoas. Ele falou que comprou a AstraZeneca, que tinha 90 milhões de doses já garantidas, tipo, não é como a gente não foi, ele falando, né? Não é como se a gente não tivesse ido atrás. A gente foi, só não comprou da Pfizer. Mas olha, veja só, a AstraZeneca acabou depois, demorando para vir. A Coronavac teve obstáculos também feitos pelo governo para vir. Nós tínhamos que ter tido, desde o ano passado, todas as vacinas. Tínhamos que ter tido aqui Pfizer, Janssen, Coronavac, AstraZeneca, Moderna. Até se a Covaxin fosse valendo, tínhamos que ter a Covaxin também. Tínhamos que ter todas as vacinas. Tínhamos que ter todas elas. Bom, isso é difícil porque de se nós tivéssemos todas as vacinas aqui disponíveis, estudos, e não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos, apontam que pelo menos metade dos brasileiros que morreram podiam estar salvos, podiam ter a vida salva. Nós tínhamos tudo para ser um exemplo global de vacinação, Monark. Veja, nós temos um negócio chamado Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, nós temos o Programa Nacional de Imunizações. Os Estados Unidos não têm isso. O Mandetta falou sobre isso. Os Estados Unidos não têm um Programa Nacional de Imunizações como nós temos aqui. Nós temos o maior sistema público de saúde do planeta. Né? Nós tínhamos condições, nós tivéssemos comprado todas as vacinas no ano passado, nós podíamos ter começado a vacinação dia 17 de dezembro. Se tivéssemos feito isso, nós não tínhamos a segunda onda. Metade daqueles que perderam a vida, das famílias que foram deslaceradas, podiam ter o seu membro da família lá presente.